Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra. Estamos na lição 4, né? Estudando sobre pecado na igreja e o título de hoje, Casados e Solteiros. Lembrando que a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Estamos aí no hashtag 1661, né? Leituras com alguns breves comentários. A afirmação de Paulo de que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6,19, aparece no contexto de uma advertência contra a imoralidade sexual. Ser templo do Espírito é o único meio para uma vida santa. A igreja é uma comunidade cristã que se distingue do ambiente ao redor. Né? É isso e só, né? E isso só é possível pela presença do Espírito Santo, né? Falamos já nas lições anteriores, né, a respeito da influência do mundo na igreja, né? E aqui a gente pode ver que justamente ao contrário, né? Nós nos distinguimos do ambiente ao nosso redor. Nós não somos parecidos. Leia 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e capítulo 7, verso 9. Como esse trecho esclarece na prática o mandamento fujam da imoralidade sexual, né? 1 Coríntios 6, 18. Amados, eu indico aí a leitura de 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 13, que é uma ótima meditação também a esse respeito, né? Precisamos honrar a Deus com o nosso corpo, porque Ele está em nós e nós pertencemos a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 7 encontramos lições importantes sobre sexualidade. De modo geral, o capítulo divide-se em duas partes. Primeiro, a orientação sobre casamento, né, do verso 1 ao 24. E segundo, orientações sobre ser solteiros, do verso 25 ao 40. Esse capítulo mostra que falar de sexualidade é importante. E não só importante, amados. Ele é necessário, né? Não deixe de falar sobre sexualidade com seus filhos. Não espere que ele venha completar 18 anos, maioridade, agora vou falar. Não. A criança está em pleno desenvolvimento e hoje, ainda mais do que nunca, né, com a influência dos youtubers, das telas, né, que tudo, eu não vou dizer tudo, né, mas uma grande porção de coisas erradas são colocadas como normal, não há problema. Então nós precisamos falar sobre sexualidade com os nossos filhos. É importante e necessário, e eu acrescentaria mais aqui, indispensável esse assunto na nossa mesa. No entanto, ao ler 1 Coríntios capítulo 7, lembre-se de que Paulo respondia a questões específicas da igreja de Corinto. Do contrário, algumas declarações podem dar a impressão de que ele desvalorizava o casamento, o que não é verdade, né? Leia lá 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 3, capítulo 5, verso 14 e Hebreus capítulo 13, verso 4. É significativo que a ordem fujam da imoralidade sexual esteja ladeada por duas ideias: estar unidos a Cristo, né, e ser templo do Espírito Santo. Haveria caminho melhor para fugir da imoralidade? Certamente não. Além disso, Deus criou a sexualidade, mas ela não deve ser desfrutada. Aliás, mas ela deve ser desfrutada somente dentro do casamento. O sexo é um privilégio do casamento entre homem e mulher, o único modelo aprovado na Bíblia. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, e eu digo, não sou contra. Você é dono de si, né? Você faz o que você quiser. Mas nós estamos falando no contexto bíblico. Não condeno você que pensa diferente, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma. Não sou juiz, né? Diria que não sou Jesus para salvar, não sou o diabo para condenar, nem o Espírito Santo para convencer, né? Mas estamos falando aqui de um modelo bíblico. Ao dizer fujam da imoralidade sexual, talvez Paulo tivesse em mente a história de José. Lembra da história de José? Gênesis capítulo 39, 6 a 18?
diante das investidas da mulher de Potifar, José fez o quê? Fugiu da casa, né? Esse detalhe é repetido não menos do que 4 vezes em Gênesis capítulo 39, do verso 6 ao 18. A Bíblia não afirma explicitamente, mas indica que José guardou, né, para ter relações sexuais apenas no casamento. Gênesis 41, verso 45. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Leia Gênesis 41, 38, certifique-se disso. E desejava fazer o que é correto aos olhos de Deus. Questão de rodapé. De que maneira podemos, como igreja, nos proteger das visões deturpadas de sexualidade que dominam a cultura? Amados, existe uma única maneira, buscando nas verdades bíblicas que são infalíveis, né? Infalíveis. Não há outro meio mais seguro. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Nós precisamos falar de todos os assuntos, né? Não podemos, para sermos completos, precisamos dos braços, das pernas, de todos os membros, né? Isso fisicamente. E para sermos completos espiritualmente, precisamos falar sobre todos os assuntos, né? E se queremos ter parte com Deus e sermos cheios do Espírito Santo, a imoralidade sexual é algo que precisa ficar bem longe de mim e de você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta todos os dias. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua infinita misericórdia, que sem ela, Senhor, nós seríamos consumidos. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Nós declaramos que somos dependentes da ação do Teu Espírito Santo, que estamos dispostos e comprometidos com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.